Olá, amigos, olá, amigas do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem? Eu sou a Thaís Nascimento e quero trazer hoje para vocês quais são os direitos de quem se acidenta ou adoece no trabalho, ok? A legislação brasileira, ela garante ao trabalhador que foi vítima de acidente ou doença decorrentes de trabalho uma série de benefícios e garantia. Então, diante de acidente ou doença ocasionados pelo trabalho, muitos trabalhadores, por não conhecer os seus direitos, deixam de receber as compensações devidas. Mas afinal, o que é acidente de trabalho? O que caracteriza o acidente de trabalho é ser causado durante o trabalho ou por motivo dele, resultando de causa externa, súbita, imprevista ou fortuita, podendo ocasionar lesão corporal ou perturbação funcional. As suas consequências podem ser a incapacidade para o trabalho total ou parcial, permanente ou temporária e, no limite, a morte do trabalhador, conforme dispõe o artigo 19 da Lei Protetiva de número 8.213/91. E o que são acidentes típicos? Por expressa determinação legal, os acidentes típicos são doenças profissionais ou ocupacionais que se equiparam a acidente de trabalho, consoante ao artigo 20 e incisos da Lei Protetiva de número 8.213. E estes acidentes podem ser subdivididos da seguinte forma: temos a doença profissional, que ela é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Por exemplo, os trabalhadores da mineração estão sujeitos à exposição de pó, sílica e, portanto, com chances reais de contrair a silicose, sendo, pois, esta considerada uma doença profissional. Outra categoria de acidentes típicos é a doença do trabalho, que é a enfermidade adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1º. Por exemplo, uma bronquite asmática normalmente provém de um risco genérico e pode acontecer a qualquer pessoa, mas se o trabalhador exercer sua atividade sobre condições especiais e risco genérico que potencializa-se e transforma-se em risco específico indireto. Também temos o acidente de trabalho por equiparação, que este evento ele se relaciona apenas indiretamente com a atividade laboral, ou seja, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho ou produzida lesão que exige atenção médica para a sua recuperação. No artigo 21 da Lei Protetiva de número 8.213, equipara também ainda o acidente de trabalho a outros eventos, como, por exemplo, a ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, o ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquele, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. E uma atenção que eu quero chamar a vocês, que a alteração legislativa a partir da qual não podem as empresas sofrerem qualquer tipo de punição caso não emitam acate decorrente de acidente de trajeto, ok? De toda sorte, não é demais lembrar que o Ministério, a medida provisória 905, embora já possua eficácia de lei, ela necessita da aprovação em até 120 dias pelo Congresso Nacional, podendo neste aspecto sofrer importantes alterações ou até, caso não aprovada, perder a sua eficácia. Portanto, a definição legislativa da matéria ocorrerá até março de 2020 e, caso promulgada da forma que se encontra, poderá prejudicar o trabalhador neste aspecto. Então, quando é possível receber indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional?
Lembra-se que o acidente de trabalho engloba as doenças ocupacionais. Portanto, o trabalhador pode receber a indenização quando sofrer danos decorrentes de acidente de trabalho que podem ser de ordem material, como os custos com tratamentos ou morais relacionados à sua personalidade, incluindo aspectos como honra, dignidade, imagem e saúde. Além disso, quando há o afastamento pelo INSS para receber o auxílio-doença acidentário, que é essa espécie de código B91, o empregado também tem o direito à estabilidade provisória no emprego. Isto significa que ele não poderá ser demitido pelo período de 12 meses após o seu retorno, salvo por motivo de justa causa, caso a empresa não cumpra essa obrigação. O trabalhador ele pode ser reintegrado ao emprego ou indenizado pelo período. Outra questão importante é que quando o trabalhador adoece ou sofre acidente de trabalho, o auxílio-doença terá o código B/91 e já quando a doença não tem anexo com o trabalho, o auxílio-doença terá o código B31, ok? Quando é de caráter, de acidente de trabalho, quando o trabalhador adoece ou sofre acidente de trabalho, o auxílio-doença é o código B91. E quando não tem nada a ver com o trabalho, o auxílio-doença é o código B31. E em muitos casos, a enfermidade está totalmente relacionada com o trabalho, com farta prova documental e relatórios médicos, mas o INSS erra ao conceder o auxílio-doença B31, que na verdade teria que oferecer o auxílio-doença B91. E é preciso ficar atento e procurar um advogado especialista para analisar o caso, se isso acontecer. Isso porque o auxílio-doença do Código 91 gera estabilidade provisória de 1 ano e obrigação da empresa em depositar o FGTS durante o recebimento do benefício. Já o auxílio-doença B31 não. Então fique bem atento com isso, porque o INSS sempre vai querer jogar você para auxílio-doença B31, que não te dá aí uma estabilidade provisória de 1 ano, e tirando aí de você o direito de você estar inserido no auxílio-doença do Código 91, que gera esta estabilidade provisória de 1 ano e a obrigação da empresa de depositar o seu FGTS. O trabalhador segurado acidentado tem direitos essenciais que devem ser respeitados? A restituição de gastos com medicamentos, próteses e tratamentos médicos, para isto é fundamental guardar todo e qualquer documento referente às despesas. Recolhimento do fundo de garantia, no caso o FGTS, no período de afastamento pelo INSS. E estabilidade, ou seja, o empregado que tiver afastamento por mais de 15 dias em decorrência do acidente de trabalho passa a ter o direito à estabilidade de 12 meses no emprego logo após a sua alta médica pelo INSS. Então, ressalta-se que esta regra não vale para a demissão por justa causa. Indenização por danos morais, desde que comprovado que o acidente ou doença decorrente do trabalho tenha afetado a sua imagem, honra e vida privada. Indenização por eventuais danos estéticos. E, além desses direitos, o trabalhador também possui outras na esfera do direito previdenciário? Também, no caso do auxílio-acidente, quando o trabalhador retorna à sua atividade profissional, mas continua recebendo benefício além do salário que lhe paga a empresa. No caso também, o auxílio-doença acidentário, se tiver como consequência uma incapacidade temporária superior a 15 dias para o emprego do trabalhador ou para as suas atividades habituais, esse benefício ele vale até que a perícia médica do INSS conclua que o trabalhador voltou a poder trabalhar. E na hipótese de o trabalhador não concordar com o resultado da perícia do INSS, que atesta a sua capacidade para o retorno ao trabalho, deve recorrer à justiça para provar sua incapacidade e obter o seu retorno ao benefício do pagamento do seu auxílio-doença, ok? E a aposentadoria por invalidez acidentária ocorre nos casos em que o acidente de trabalho sofrido vier causar sequelas que vão impossibilitar aí o trabalhador total e permanente de retornar ao trabalho. Ele terá esse direito à aposentadoria por invalidez.
e se o INSS indeferir o benefício, poderá o trabalhador fazer um pedido, judicial, uma ação judicial. No caso de pensão por morte, nos casos em que o acidente de trabalho leva o empregado da empresa à morte, os dependentes do falecido, como esposa, filhos com idade inferior a 21 anos de idade, terão direito à pensão por morte acidentária baseada no Código B93 perante o INSS. Os dependentes do falecido poderão ainda acionar a Justiça do Trabalho solicitando indenização por danos materiais e morais. E quais são os valores devidos pelo empregador nesses casos? O valor da indenização por danos morais varia de acordo com as características específicas de cada caso, considerando diversos critérios como a intensidade do sofrimento e a extensão do dano. Porém, a reforma trabalhista, ela estabeleceu limites ao valor que podem ser definidos nos processos judiciais. E a indenização também, ela levará em conta a gravidade da conduta do empregador e o valor do último salário do trabalhador, que funciona assim: até 3 vezes o salário se a conduta foi leve, até 5 vezes o salário se a conduta for média, até 20 vezes o salário se a conduta foi grave e até 50 vezes o salário se a conduta foi gravíssima. A indenização pelos danos materiais dependerá dos valores que o trabalhador gastou para se recuperar do acidente com medicamentos e tratamentos médicos. Então é muito importante que venha a ser guardado todas as notas, as notinhas de farmácias, os gastos aí, os seus gastos. E como o trabalhador deve agir para garantir o seu direito. O melhor a fazer quando ocorre um acidente de trabalho ou doença ocupacional é procurar apoio de um advogado, e o profissional poderá avaliar a extensão dos danos e todas as particularidades do caso para determinar quais são os direitos que podem ser administrativa ou judicialmente requeridos. E para isso, é importante que o trabalhador guarde todos os documentos relacionados aos danos sofridos pelo acidente, como atestados médicos, prontuários, recibos e fotografia. Isso permitirá uma análise detalhada dos fatos e facilitará a comprovação do seu direito. Então você vai montar um dossiê com todas essas informações, ok? Gente, qualquer dúvida sobre este assunto, deixe nos comentários que iremos responder a todos vocês. Desde já agradeço pela sua atenção, pela sua companhia. Dê o seu like, ative o sininho para continuar recebendo novas notícias, ok? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe para geral, seja aí um indicador, um divulgador do nosso canal, ok? Conto com a colaboração de todos vocês. E se possível, se inscreva no canal para ser um participante, um filiado ao nosso canal e para manter esse canal ativo e operante. Um muito obrigado a todos vocês, um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.